Salários baixos, falta de verbas, insuficiente apoio do Estado, a austeridade alcança vários palcos e o teatro é também um desses palcos, com muitos grupos por esse país fora que tentam sobreviver à crise. Miguel Portas, bom dia. Esta manhã vai contar-nos uma história verdadeira, claro, que poderia ser ela própria transformada numa peça de teatro. Sim, em versão dramática. É uma história sobre uma companhia de teatro, uma companhia de teatro profissional, sediada em Coimbra, e que se chama Escola da Noite. Não é uma simples escola, não é uma simples companhia de teatro. Ela dirige também um teatro, o Teatro Municipal da cidade, e trabalha com escolas, dá formação a grupos amadores, faz digressões, apoia novos criadores, ou seja, tem uma programação de trabalho muito intensa. E o que é certo é que esta companhia já tem 19 anos de idade, portanto não é uma companhia formada há 1 ou 2 anos, e de 2 em 2 anos, como a maioria das outras, acaba por ter que ir sempre a concurso do Ministério da Cultura, que é a principal fonte de financiamento, porque como toda a gente sabe, a bilheteira de um teatro nunca dá o suficiente para esta atividade viver apenas de receitas desta natureza. Ontem, a Escola da Noite ficou a saber que, para 2011 e para 2012, teria um corte de 37% no seu orçamento comparado com os anos anteriores. Ou seja, em vez de 320 mil euros, num ano receberá 200 mil. Menos do que em 1992, quando nasceu. E, portanto, agora aqui, chegado a este ponto, vale a pena fazer umas contas de cabeça, porque, apesar de tudo, 200 mil euros podem parecer muito dinheiro. O problema é que, como o ano tem 2 meses, tem 12 meses, isso significa que dá 17 mil euros por mês. E como a companhia dá trabalho a 15 pessoas, fica a um máximo de 1.100 euros por cabeça. Como se a companhia não tivesse que fazer peças, não tivesse figurinos, não tivesse cenários, não tivesse que investir em publicidade e em programação. E agora fica-se então a perceber porque é que, ao contrário do que muita gente pensa, os artistas de teatro, e é o caso da Escola da Noite, ganham 700 euros por mês, ou, no caso de estrelas contratadas a recibo verde, cerca de 1.000. E, portanto, a questão aqui é como é que há o Ministério da Cultura, que, sabendo que esta é a realidade das companhias de teatro, acaba por aplicar com esta facilidade um corte desta ordem de grandeza, de quase 40%. Um responsável da companhia, foi aliás isso que me levou a falar do assunto, disse-me que já não conseguia fazer mais ginástica e que estava condenado a ter que parar com a chamada programação externa do seu teatro para não ter que despedir mais pessoas. E quando a companhia comunicou esta mesma decisão ao Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura veio-lhe responder a dizer que não se podiam queixar, até porque eram a mais apoiada entre as companhias que recebem apoios desta natureza, de 2 em 2 anos. E se isto é verdade, eu diria que é simplesmente um susto. Porque a Ministra disse aos artistas em novembro passado que o corte seria de 23%. Já se viu que foi bem maior. Mas, em fevereiro deste ano, o Euromilhões, exatamente o Euromilhões, decidiu dar mais 5 milhões de euros ao Ministério da Cultura. E a coisa foi anunciada pelo próprio Primeiro-Ministro com pompa e circunstância. E, portanto, a questão agora é tão simples como esta. Para que é que serviu esse dinheiro? Esses 5 milhões do Euromilhões? Foi por acaso para diminuir os cortes que iriam ser feitos? Não. Foi rigorosamente para apoiar novos projetos. Ou seja, foi-se ao rapar do tacho para distribuir umas migalhas por mais alguns, porque se está a 1 mês ou a 2 meses de eleições. E é isto, sinceramente, que eu acho que é absolutamente extraordinário. As pessoas na área da cultura já vivem com imensas dificuldades, fazem o que podem e o que não podem para fazerem aquilo que é, apesar de tudo, uma das nossas poucas alegrias. E depois, o procedimento é este. Pura e simplesmente, não há dinheiro, distribuem-se as migalhas todas, como se tudo isto não fosse afinal trocos, e como se afinal fosse completamente impossível ter prioridades e um mínimo de decência no modo como se trata e como se brinca com a vida das pessoas. Obrigado, Miguel Portas. Até para a semana.